Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar no nosso componente curricular História. O objeto do conhecimento é imperialismo e aqui quem fala é o professor Renato Alisson. O imperialismo, ele vai ter aí uma semente lá atrás com a implantação do nacionalismo também. O nacionalismo é uma palavra usada para descrever os sentimentos e o orgulho que o indivíduo tem a pertencer a uma determinada nação. E isso foi motivado lá atrás pela Revolução Francesa, e logo depois com Napoleão Bonaparte, quando conquistou metade da Europa. O sentimento de pertencer a um estado, a uma nação, de dividir ali a mesma cultura, a descendência, ter nascido naquele local, fez com que crescesse nas pessoas o sentimento de pertencimento daquele local. A gente tem aqui algumas imagens que retratam aqui a Primavera dos Povos, ali acontecendo também na França. O sentimento agora é o de que esse terreno é nosso, essa terra é nossa e nós, cidadãos, temos o dever e o direito de cuidar e fazer com que ela cresça. E essas ideias vêm lá atrás, alimentadas aí pelo iluminismo. Aqui a ideia de Estado, que o Estado representa a entidade administrativa ou pessoa jurídica formada por uma sociedade que vive em um determinado território, e a ideia também de nação, que é o agrupamento de indivíduos ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Então, a junção desses dois e aí a ideia de um Estado forte, a ideia de um Estado que cresce, aí dentro dos ideais dos seus moradores, dos seus cidadãos, a gente tem o nacionalismo, que a partir do século XIX passou a reunir um conjunto de ideias, sentimentos e atitudes no campo político também, expandindo aí as suas ideias. Nesse aspecto, a gente tem a ideia de soberania do Estado-nação. É um Estado que cresce a partir da união de todos os seus integrantes, todos aqueles que dividem aquela mesmo espaço naquela nação. Então, a gente vai ter dentro do contexto o imperialismo, que é uma política de dominação exploratória que vai surgir partir de potências europeias. Essas nações europeias vão invadir e ocupar territórios com a finalidade de encontrar matérias-primas para suas indústrias, lembrando também da Revolução Industrial, que vai ser aí um início, né, do capital, desse acúmulo de capital, do crescimento aí, esse acúmulo do capitalismo, né? Eu falo início do capitalismo, lá atrás a gente já teve mercantilismo, mas agora eu tenho algo mais trabalhado a partir da Revolução Industrial, e essas empresas vão ganhar dinheiro e vão expandir esse capital agora com filiais, expandindo aí a sua influência e também garantindo o mercado aí da matéria-prima, da mão de obra. O aquecimento econômico fez surgir também indústrias de vários ramos. Eu tenho a primeira Revolução Industrial, a segunda agora com a invenção e o surgimento aí da eletricidade. Então, muita coisa acontecendo, e entre as coisas que estão acontecendo, desta evolução, desse aumento da industrialização, é exatamente esse poder também que os países europeus, as grandes potências europeias, vão agora invadir e ocupar os territórios, principalmente África e Ásia. Foram aí locais e cenários propícios para essa invasão e essa ocupação. Seguindo aqui, eu tenho um quadro onde a gente representa um pouquinho sobre esse domínio. Espero que estejam compreendendo direitinho. A gente lá atrás teve o colonialismo, que tinha como área de atuação a América. Agora eu tenho o neocolonialismo como área de atuação a Ásia e a África.
Os países envolvidos lá atrás no colonialismo, eu tinha Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, e agora eu tenho a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão, países que estão aí crescendo e expandindo o seu poder. A política era o mercantilismo no colonialismo e agora liberalismo. Esse liberalismo que traz consigo aí a ideia do capital, dos bancos, da indústria, do crescimento por meio da sua liberdade de comércio. E os objetivos a gente tem lá atrás a busca de especiarias e produtos agrícolas, que a gente viu, e agora no neocolonialismo, que é o imperialismo, os países imperialistas exportam excedentes de capital. Eu quero, além da matéria-prima que tem lá, eu quero também um mercado consumidor para os meus produtos. A expansão de mercado, a corrida expansionista por pontos geográficos fez com que aí o mundo entrasse numa verdadeira disputa por território. Isso vai gerar conflito, isso vai gerar intriga e isso vai gerar aí mais na frente a Primeira Guerra Mundial, sendo também aí a ferida aberta da Primeira Guerra Mundial motivo para uma Segunda Guerra Mundial. As grandes maiores guerras sendo movidas aí por questão de poder, de domínio, quem manda mais, quem influencia mais no mundo. Esse mundo contemporâneo, que a partir da Revolução Francesa, a gente já está vivendo a nossa idade contemporânea. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Busquem estar sempre estudando mais sobre o conteúdo, se aprofundando. Busquem ler o livro didático de vocês e também se aprofundar no nosso conhecimento, nosso objeto de estudo, que foi aqui o imperialismo.